Bom, um dos grandes enigmas aí para o próximo ano, para se avaliar o PIB, é a questão do varejo. Tempos atrás eu estive num evento com o Roberto Serrentino, que é um dos grandes analistas aí do setor. Nós vamos conversar agora sobre o comportamento do varejo esse ano e os fatores que podem fluir, melhorar ou piorar as expectativas de venda. Você comparava a crise de agora com aquela crise de 94, 95, que vitimou Cimeira Jacó, Grupo Arapuã e outra. Naquele momento a crise era uma. Hoje, como é que você está vendo a crise? Bom, prazer estar com você, Nassif. A diferença que eu faço entre crises que nós vivemos no passado, e tivemos algumas até mais severas do que essa, embora muitos, talvez até o efeito memória fica um pouco distante, muitos acham que essa foi a pior crise que nós já passamos, eu não acredito nisso. Já passamos coisa muito pior, e se nós pegarmos especificamente varejo, não precisa nem voltar tanto no tempo. 2001, 2002, 2003, o varejo teve 3 anos consecutivos de crescimento negativo, sendo que 2003 foi pior do que está esse ano, em termos de taxa de decréscimo. Em 95 você teve uma crise de inadimplência que quebrou grandes grupos. E depois nós tivemos seguidas crises pontuais, mas a principal diferença que eu vejo entre o que nós estamos vendo hoje e o que nós vivemos nessas do passado é que o setor é muito mais maduro e as empresas muito mais robustas. Então nós hoje temos um varejo mais formal, nós temos um varejo mais profissional, nós temos um varejo com melhores níveis de governança, controle, transparência e gestão, nós temos um grau de rigor e responsabilidade, principalmente na gestão financeira dos negócios, nós temos muitos bancos e investidores institucionais participando de empresas de varejo, o que garante um rigor na gestão financeira muito grande. Só uma pergunta, eu lembro quando o Cimeira Jacó, era um grande cara, gostavam dele. Quando ele quebrou, eu tive até um almoço com ele e falou, olha, eu estou quebrando e a culpa é minha mesmo, porque o varejo concediu crédito lá sem uma grande análise. Hoje ele continua concedendo crédito de forma mais profissional, ou o crédito hoje está com as instituições financeiras? Hoje a grande maioria das grandes empresas de varejo no Brasil já tem o acordo das sociedades com grandes instituições financeiras. Então, boa parte do crédito ao consumo hoje, do crédito provido pelas empresas de varejo, já não é mais de risco do varejo. Né? Então, se fizeram vários tipos de aliança, tem desde acordos de profit sharing, de participação em resultados, até joint ventures, como o caso, por exemplo, do Grupo Pão de Açúcar, do Magazine Luiza, e acordos como o caso, por exemplo, da Via Varejo. Então, nesse caso, o risco já está na mão do banco, a análise já está na mão do banco, e o varejo, embora ele continue provendo crédito com risco próprio, é uma parcela daquilo que ele hoje administra. Então, o rigor, o conservadorismo e a tecnologia que se embarca na gestão de crédito é muito superior ao que tinha no passado. Outra coisa, no caso da Arapuã, lá atrás, a questão não foi só de risco na concessão do crédito, foi de descasamento entre a captação dos recursos e a exposição ao risco para o cliente. Né? Então, hoje as empresas não têm mais esse tipo não correm mais esse tipo de risco. Antes da gente chegar nos dias atuais, como é que é o milagre da Casa Bahia? As Casas Bahia, a imagem que se tinha de fora era um crédito concedido assim no fio do bigode, era isso? Então isso foi uma escola, né? Talvez a Casas Bahia seja o melhor exemplo daquilo que foi um know-how desenvolvido pelo varejo brasileiro, pelo varejo de massa brasileiro, particularmente depois do Plano Real, quando o mercado de crédito explodiu, de conceder crédito para consumidores não bancarizados. Então, o que acendeu o interesse das instituições financeiras nos acordos, e até mesmo em compra de carteira e de negócios financeiros de empresas de varejo, foi identificar que existia uma fatia enorme de população não bancarizada para quem os bancos não vendiam nada e para quem o varejo conseguia administrar crédito com risco controlado. E a Casas Bahia, ela tinha era um modelo baseado em tecnologia, em sistemas, em processos, mas muito na capacidade do analista na ponta. Ou seja, daquela pessoa que no olho no olho com o cliente, com sensibilidade e com alguns truques de conhecer bem esse perfil de consumidor, tomar a decisão final. Sim ou não, aprovo ou não aprovo. E no caso da Casas Bahia, talvez o grande ativo dela era que ela se tornava, em muitos casos, o único destino onde aqueles consumidores tinham crédito recorrente. Então eles faziam questão de manter... Então, eles podiam até não pagar outros tipos de financiamento, mas jamais o carnê da Casas Bahia, porque se eles perdessem aquela ferramenta de crédito ali, eles tinham acesso a produtos. Né? Em relação ao varejo hoje, a queda de vendas
eu lembro na sua palestra lá, você colocava que parte se devia ao medo, a expectativa efetivamente, ao medo e parte a queda de renda. Como é que você está vendo hoje a situação do varejo? Nós estamos, eu tenho dito que nós, a partir de 2013, inauguramos um novo ciclo. Nós saímos de um ciclo que eu chamo da década do boom, no qual o varejo se beneficiou enormemente de uma conjunção de fatores, né? Então, queda de desemprego, aumento de renda, formalização de emprego, explosão do crédito, e tudo isso catapultou o varejo. A partir de 2013 já estava muito claro um processo gradual de desaquecimento, de desaceleração, e no qual ainda havia um mercado de trabalho muito aquecido. O 2015 é um ano infeliz, porque ele é um ano muito ruim num ciclo novo. Se nós tivéssemos seguido aquela trajetória que vinha se manifestando desde 2013, 2015 teria desacelerado mais um pouco. Talvez o varejo tivesse chegado esse ano a um crescimento próximo de 0,1% em termos reais, com uma acomodação no mercado de trabalho. Então isso não seria de todo mal, porque nós estávamos vendo um aquecimento excessivo no mercado de trabalho. As barbeiragens de política econômica, de gestão econômica e principalmente essa deterioração de expectativas de ambiente político fez com que a confiança despencasse numa velocidade muito rápida esse ano. Quando a gente fala em confiança, a confiança não é só do investidor de longo prazo. O nível de confiança impacta a venda, a compra dos consumidores. É na veia, porque no Brasil hoje, se nós pegarmos mesmo bens semiduráveis, se consome quase tudo a crédito, ou financiado ou parcelado. Então, quando os consumidores têm uma deterioração tão rápida de confiança, no qual elas começam a ter medo do futuro, sentem aquilo que foi uma regra durante 10, 12 anos, que era a vida progredindo e de repente a vida começa a regredir. Você vê, a inflação está corroendo a renda, o orçamento não está casando mais, as famílias de classe média que emergiram da pobreza já estão perdendo o padrão de consumo. Então, quando você pega uma conta de alimentos que representa numa família de classe média baixa 20, 25% do orçamento mensal, e você tem uma inflação que não é 10%, a inflação de uma família é maior do que isso, e hoje as reposições salariais não compensam mais isso. Quando você pega uma conta de energia e água que chegam a representar 150, 200 reais a menos no orçamento familiar, isso é a geladeira que ele não compra mais, é o televisor que ele não troca, é a compra de vestuário que ele fazia em 6 vezes nas lojas de departamentos. Então, isso vai piorando muito o humor. Quando o mercado de trabalho começa a piorar e você tem um aumento de desemprego com a velocidade que nós estamos vivenciando, as pessoas travam. Então, hoje nós estamos vendo um país com um profundo mau humor, com uma desconfiança enorme, os bancos fecharam o crédito, então hoje está se aprovando muito menos. Então quem quer consumir está com muito receio de consumir e não tem acesso ao crédito. E quem está perdendo renda e está perdendo emprego, deixa de consumir. Então isso está fazendo o varejo despencar. Como é que é essa questão, esse trabalho de negativo da mídia no ambiente, até onde que impacta? A gente pega 2003, a gente pega a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, a ideia que se tinha de não haveria Copa do Mundo, que os estádios não seriam entregues, que os aeroportos não seriam entregues. Era um clima de negativismo monumental. Mas a situação, quer dizer, o impacto é menor do que quando a economia pega no bolso, é isso? Eu talvez faria um paralelo, talvez uma analogia um pouco mais próxima para confrontar os dois momentos, que foi a crise de 2008. Depois da queda do Lehman Brothers, o varejo viveu um último trimestre de 2008, o primeiro de 2009, ruins, e no qual a confiança despencou. Não chegou aos níveis que nós estamos agora, está muito mais baixo, mas despencou. O efeito que teve aquele conjunto de medidas de comunicação e de incentivo ao consumo do primeiro trimestre de 2009, que foram a história da marolinha, do incentivar a população a continuar consumindo, de desonerar linha branca, automóveis, motocicletas, materiais de construção e de usar os bancos públicos para reabrir os canais de crédito, foi o suficiente para restaurar a confiança, e o 2009 foi muito bom para o varejo. Então, nós tivemos um soluço de 2 trimestres rapidamente recuperado, porque a confiança voltou e reativou o consumo. Uma situação internacional muito mais grave do que hoje, você conseguiu dar a volta. Mas eu diria que os fundamentos do Brasil estavam muito melhores, porque a situação fiscal era muito mais confortável para se tomar medidas de incentivo. Nesse momento, o que aconteceu esse ano é que a fragilidade política do governo não deu credibilidade para restaurar a confiança. Os bancos foram travando, as empresas, mesmo as que iam bem, começaram o ano mantendo seus planos. A despeito do cenário difícil, muitas empresas até o final do primeiro quadrimestre, para muitas até o final do primeiro semestre,
não estavam alterando em nada seus planos de investimento, expansão, abertura de lojas e contratação de pessoas. De repente o cenário começou a ficar muito mais complexo, as empresas começaram a ficar muito mais cautelosas, isso vai virando uma espiral negativa, né? Porque até quem está indo bem começa a proteger caixa, começa a privilegiar conservadorismo financeiro e começa a se preparar para um cenário pior. Tem um caso que ocorreu no outro setor, não sei o varejo com a necessidade. É que não, você está correndo a 50 por hora. Quando você vai para 100 por hora, o seu capital de giro vai lá para cima. Quando você vai brecar, você tem uma mudança muito rápida de conjuntura, você tem que trazer o custo financeiro para baixo. Isso você faz renegociando com os bancos, prazo e tudo. Parece que nesse momento veio o Banco Central também e travou todo o crédito. Então aquelas empresas que estavam correndo mais no período anterior dão aquela brecada e a cadeia produtiva vai atrás, voando. Hoje tem dois fatores perversos, né? Porque você tem um encarecimento do crédito, pela subida dos juros e pela pressão da inflação, e você tem uma contração nas linhas de crédito brutal. Então, empresas hoje alavancadas, e o varejo ele tem uma estrutura de capital muito perversa, né? Porque como no Brasil se financia muito cliente, então você tem que financiar a operação e financiar o cliente. Então é um negócio no qual, é como você falou, para muitas empresas, quanto mais você cresce, mais dinheiro você tem que pôr no negócio. Então os acordos com as instituições financeiras foram uma forma do varejo também tirar um pouco desse peso de necessidade de geração de caixa contínua para crescer. Mas o problema é que muitas empresas, mesmo de médio e grande porte hoje no Brasil, se elas não têm uma capacidade própria de geração de caixa e uma estrutura de capital sólida, com boa liquidez, elas estão perdendo as linhas de crédito e estão ficando sem oxigênio. Então isso muitas vezes faz com que, nós estamos vendo hoje empresas de varejo vendendo ativos para fazer caixa para continuar funcionando. Em relação às expectativas do próximo ano, você tem alguns sinais aí, conta de luz e tudo que pode cair em termos reais, mas o que são os... você tem, digamos, essa onda do impeachment recuando, dá para sentir alguma mudança no estado de espírito ou ainda é muito pouco? Olha, há uma variável de pouco controlável e muito importante em tudo isso, que é o ambiente político. E aqui, a despeito do cenário, se com impeachment, sem impeachment, se vai ter um processo de impeachment, se não vai ter, se o governo fica, não fica, precisa haver estabilidade. O Brasil precisa de estabilidade, o Brasil precisa de boas notícias, o Brasil precisa que o governo volte a governar, o Brasil precisa de uma agenda positiva. Então, se nós não conseguirmos acalmar e estabilizar o ambiente político, retomar um mínimo de suporte para uma agenda positiva e um governo que governe, seja ele qual for, a confiança não volta. E se a confiança não voltar, o consumo não volta e o varejo não reativa. Então, o varejo saiu, se nós não pegarmos o desempenho mês a mês, nós pegarmos o acumulado 12 meses e fizemos médias móveis, a deterioração ao longo do ano é brutal. Nós começamos um ano positivo e nós já estamos chegando num acumulado 2, menos 2, menos 3. O varejo esse ano deve fechar na casa dos 3% negativo, 3,5% negativo. Para o ano que vem, depende muito da velocidade com a qual a situação política se controla, se acalma e o Brasil volta a ter uma agenda positiva. Eu acho que o ponto que você falou é relevante, ou seja, a pressão inflacionária vai ser muito menor no ano que vem, porque toda a pancada foi esse ano, né, que foi ajuste de tarifas públicas e desvalorização cambial. E tem um fator que pode ajudar o consumo, que é a retomada da indústria. Então está se falando muito que a indústria continua negativa, mas o ciclo, isso quem está próximo do varejo antevê isso, que é o movimento de redirecionamento de sourcing das empresas. Muitas empresas de segmentos que deslocaram com muita velocidade suas compras para países de baixo custo, Ásia, China principalmente, tem um retorno muito forte, muito forte. Vamos pegar toda a cadeia têxtil e vestuário, é um exemplo típico. Empresas que saíram de 5% para 40% de importação já devem recuar para a casa dos 20%. Mas isso já está nítido. Nítido, as empresas voltando. Só que isso é um ciclo que demora de 6 meses a um ano. E não tem mais indústria. O problema é que agora o varejo vai ter que financiar a indústria, porque se desmontou o parque fabril brasileiro, não se investiu. Isso eu acredito que vai reativar a demanda a médio prazo, assim como você tem alguns segmentos, como calçado, por exemplo, que vai voltar a exportar. A própria indústria automobilística em algum momento vai voltar a exportar. Então, além do agronegócio que continua indo bem, eu acredito que a indústria brasileira, no caso de um ano, comece a mostrar sinais de recuperação. Se você pegar os fatores capazes de reverter o pessimismo, a exportação, a melhoria da balança comercial, função de importação, exportação, a questão das concessões
E a questão dos investimentos externos aí parece que está aumentando pelo fato do Brasil ter ficado barato aí com o Os câmbio. ativos estão muito baratos. Hoje falando especificamente do negócio de varejo, tem muito dinheiro captado com disposição para investir no Brasil. O que está se fazendo agora é especulação, porque quem captou com dólar 2,60 já está ganhando sem fazer esforço. Então, nesse momento, a grande aposta é onde é que é o fundo do poço. O dinheiro vai entrar no circuito e vão acontecer transações, de um lado porque muitas empresas começam a ter fragilidade e precisam captar recursos. De outro lado, porque os ativos estão realmente baratos e em moeda forte estão mais baratos ainda. E tem muito dinheiro já captado para investir no Brasil com horizonte de médio e longo prazo, que no momento em que perceber que batemos no fundo e vamos começar a retomada, eles vão comprar ativos. E bater no fundo, o que vai definir o bater no fundo é essa estabilidade política que você fala e a questão da inflação começar a reduzir as taxas de juros longos. Né? Sem dúvida. Reduzir a taxa de juros longos daí é um sinal de que o investimento... Mas essa questão política é complicada. E em termos de desemprego no setor de varejo, serviço, dá para sentir esse... Já está havendo, o varejo nos últimos 12, 13 anos foi um grande gerador de emprego, empregador, ganhou muita relevância, como um dos setores de maior dinâmica no mercado de trabalho, e esse ano está começando a ter um revés. Mas esse é um revés que eu acredito que seja positivo. Aí entra uma agenda, falando sobre isso inclusive quando estivemos juntos no evento, que é o legado positivo dessa crise. Eu quero acreditar que isso que nós estamos passando está forçando o mercado, as empresas, a fazerem em pouco tempo ajustes que demorariam anos. Porque numa situação como essa, as empresas não postergam decisões difíceis. Então está havendo uma agenda de produtividade, de eficiência, de enxugamento, no qual, no caso específico do varejo, se fecha a loja deficitária ou pouco produtiva, se sai de mercados que não têm resultado e contribuição positiva, se desativam linhas de produto que não dão resultado, se olha com muito rigor a produtividade das pessoas e das equipes, se investe mais em pessoas, para ter gente mais engajada e comprometida. E eu acredito que as empresas sairão desse ciclo mais leves, mais ágeis, mais eficientes e produtivas, e no momento em que o mercado começa a retomar, quem passar por isso de maneira estável vai sair muito fortalecido. Roberto, para terminar, quais são os principais indicadores que o leitor nosso tem que acompanhar para ter uma noção clara do varejo? Olha, taxa de desemprego, ou geração de emprego é importante, renda e massa salarial, inflação, taxa de juros e crédito livre, porque o crédito contingenciado não serve nada para o varejo, precisa ter aumento de massa de crédito livre, que é que depois alimenta consumo, e confiança. Mas a confiança das famílias, confiança dos consumidores, é talvez aquilo que determina as mudanças mais rápidas no curto prazo. E os indicadores específicos do setor, quais são os confiáveis? De saúde das empresas? E de vendas também? Normalmente assim, o principal indicador de produtividade é venda em lojas comparáveis. Chamada venda em mesmas lojas. É quando você pega lojas abertas há pelo menos um ano e você compara a taxa de crescimento nominal. Em tese, uma empresa que consegue recuperar a inflação com mais alguma coisa é uma empresa que está ganhando produtividade, ganhando eficiência e ganhando espaço no mercado. Empresas que não recuperam sequer a inflação, ou muitas delas hoje estão com crescimento negativo, são empresas que estão mas temos perdendo. Indicadores macros de varejo. Você tem indicadores de vendas de shopping? Para olhar o termômetro do setor? Então você tem... hoje os índices das empresas de capital aberto são um termômetro importante, porque hoje elas são relevantes setorialmente, né? Então olhar o desempenho das empresas de capital aberto, olhar a pesquisa mensal do comércio, que é o principal instrumento de mensuração do comportamento do varejo, é divulgada mensalmente pelo IBGE, só que ela tem uma defasagem temporal, nós estamos agora com os números de setembro, né? Então ela sai normalmente com 60 dias de defasagem, ela é o principal termômetro do varejo brasileiro. Alguns índices setoriais, então, por exemplo, as associações de supermercados soltam os índices do setor, a transformação tem o seu, a farmácia tem o seu, o IDV solta o índice das grandes empresas de varejo, então existem alguns que permitem depois segmentar o varejo. Mas o número mais importante agregado é o da pesquisa mensal do comércio do IBGE. Doutor,